Abra comigo o Salmo de número 2. Salmo 2. Vamos ler apenas um versículo. O Senhor tem colocado algo no meu coração e eu disse até para as meninas lá dentro, a gente tinha preparado e estudado e desenhado alguma coisa, mas desde hoje de manhã o Senhor tem embradado o meu coração. Cheguei cedinho lá na congregação de vocês ali no Guará e hoje a gente teve muito trabalho, carregando entulho, a gente teve um quebra-quebra para poder preparar algumas coisas na igreja. E desde que eu cheguei lá, logo cedo, o Senhor tem bradado ao meu coração. E no caminho para cá, de uma maneira muito especial, o Senhor me trouxe algo novo para a igreja, para que eu possa compartilhar com vocês. Você crê nisso? Salmo capítulo 2, Salmo número 2, vamos ler a partir do verso de número 8, amém? Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Se eu orar, vocês oram comigo? Senhor, eu te dou graça, eu louvo o teu nome pela tua presença neste lugar, porque tu tens visitado a tua igreja nesta noite, meu Deus, que através dessa mensagem o Senhor possa falar aos corações. Tu sabes, Deus, que de mim não tem nada, Senhor, sou pó e cinza, mas eu creio que o Senhor tem alimento para a tua casa, para a tua igreja, Senhor, nesta noite. Fala mais uma vez aos nossos corações, Jesus. Neste lugar nós nos prostramos diante da tua voz e nos unimos à tua igreja, pelas eras e eras da humanidade, Senhor, para dizer que somos teu e que teu propósito venha se cumprir em nossos corações, em nossas vidas, no nome de Jesus, e dizemos amém. Tome seu lugar, se assente. Amados irmãos, o Salmo 2, o Salmo de número 2, é um salmo messiânico, profético, em que Davi ele está falando obviamente de uma batalha em que ele passaria. Mas em alguns momentos no livro dos Salmos, a gente vê que aquilo que é história, aquilo que é a oração do salmista, aquilo que é o cântico de louvor que ele vai anotando, há uma outra conotação profética. E sim, Deus usava Davi profeticamente em relação àquilo que ele desejava realizar como plano da salvação ao longo da história. Pode parecer um texto que passa desapercebido, é apenas o segundo salmo, é apenas um versículo no meio dos outros, que aparentemente entra sem ter nada a ver no meio do texto. Mas neste momento, Deus está de maneira profética falando com Ele mesmo, com a pessoa do Filho de Deus, e não apenas com Davi, dizendo: pede-me e te darei as nações por herança. Eu quero iniciar essa preleção nessa noite dizendo que a missão de Deus, que começou a ser executada por meio de Cristo, é algo que passa através da história, chegando a mim e a você. Neste salmo, Deus Pai faz uma promessa ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele diz para Jesus: pede-me e te darei as nações por herança. Amados, missão é uma chaga que ardia neste momento já no coração do nosso Deus. Ganhar as nações para Cristo Jesus era uma promessa feita por Deus, porque algo já ardia no coração do nosso Senhor. E eu quero começar essa noite com a pergunta: se missões ardem no coração de Deus, se a salvação das vidas arde no coração do nosso Senhor, será que isso também arde no meu e no seu coração? Tivemos um culto lindo, maravilhoso. Ô irmãos, que aragara abaixo. Como eu senti a presença do Senhor neste lugar. E uma comunicação espiritual de algo novo que Deus quer fazer em nossa geração, por intermédio da igreja do Senhor, que Ele tem levantado na face da terra. Oh, já chega. Nós acabamos de terminar uma campanha de 50 dias de oração. Começamos no último dia da Semana Santa e avançamos até o dia de Pentecostes, que foi no domingo passado. E quando chegou a última semana, eu conversando com Deus no particular, falei: Senhor, e agora? Senhor, e agora? O que é que tu queres colocar como propósito para a tua igreja? E o Senhor bradou, irmãos, aleluia! De uma maneira clara, audível e forte no meu coração: Raoni, junho será dedicado a missões. Junho será dedicado a missões.
Porque quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a terra, a igreja se expande para a glória do Senhor. E eu quero dizer para você que essa promessa feita por Deus Pai a Cristo no Salmo 2 é algo que envolve no plano do Senhor privilegiadamente a mim e a você. Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. E ele diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ocorre, irmãos, que em João capítulo 17, verso 6, Jesus faz uma oração a Deus Pai. João 17 é a oração sacerdotal de Cristo. É aqui que ele ora por nós. Ele fala ao nosso respeito. Ele nos inclui na sua missão. Ele pede a proteção de Deus sobre nós. Ele vai conversar com Deus Pai a nosso respeito. E aqui Jesus claramente nos dá a entender que ele pediu as nações a Deus Pai como herança. Porque no capítulo 17, verso 6 de João, Jesus está orando e diz: olha, Pai, o Senhor me deu essas pessoas. O Senhor me deu essas pessoas. E Ele nos inclui nesse plano de alcançar as nações para Ele. Estamos vivendo uma época de crises de propósito, pastor Ben. Estamos vivendo uma época em que as pessoas, às vezes até têm o material, mas estão vivendo uma crise existencial brutal, porque dentro do seu coração, eternamente insatisfeitos, e eu não estou falando só do mundo, eu estou falando às vezes dentro da igreja, as pessoas não entenderam qual é o seu verdadeiro propósito. As pessoas muitas vezes andam ansiosas, deprimidas, preocupadas, sem saber o que querem da vida, porque elas não entenderam qual é o seu propósito. E no meio de uma sociedade em que cada um deseja apresentar para o mundo um personagem específico para ser amado e querido, as pessoas estão buscando o cumprimento de um propósito. E eu quero lhe dizer profeticamente em nome de Jesus hoje, que Deus incluiu você no plano de alcançar toda a humanidade. Eu disse toda a humanidade. Paulo escrevendo a Tito, ele vai dizer que o prazer de Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas missão aparentemente deixou de ser algo que faz parte do nosso dia a dia. E quando eu vejo a igreja inteiramente mobilizada, com bandeirinhas coladas, com as meninas fazendo coreografia, com os jovens fazendo peça, com louvor exaltando a Deus, com os varões exaltando ao Senhor na temática de missões, não há como meu coração não se alegrar, porque eu entendo que Deus incluiu a The Cruz no seu propósito universal de salvação. Deus incluiu esta igreja, que ao ouvir o chamado do seu santo e glorioso Espírito, disse: Senhor, eu faço parte do propósito de cumprir a promessa de Deus feita a Cristo, de entregar ao seu Filho as nações por herança. Deus te incluiu. E quando Ele te incluiu, Ele te deu um propósito, uma missão especial de entregar o plano de Deus para que as vidas sejam salvas. Obviamente nós temos chamados diferentes. Pastor Marcos, muito jovem, foi chamado por Deus para ser missionário na Argentina e na Venezuela, não é isso, pastor? Venezuela. E Deus o usou naquele lugar para a honra e glória do seu nome. Domingo passado o Denis esteve aqui, sim ou não? E o missionário Denis, muito jovem, é chamado por Deus para ir para Moçambique fazer uma obra. Nós poderíamos listar centenas, dezenas de missionários chamados por Deus para alcançar cada uma dessas bandeirinhas e outras. E nesse momento a gente começa a se perguntar, se o propósito para o qual foi chamado é missão, como entender aquilo que especificamente Deus trouxe para a minha vida? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite, de lembrar da igreja perseguida. Amados, há pouco mais de 5 anos, nós vemos de uma forma muito mais forte a missão Portas Abertas iniciar esse grande movimento mundial em torno de um despertamento missionário, para que a gente entenda que verdadeiramente nós fazemos parte de um corpo. No dia a dia,
no nosso trabalho na igreja local, é muito comum a gente esquecer que a gente faz parte de algo muito maior. A gente não percebe que aquilo que Deus está fazendo unitariamente em minha vida faz parte de um plano de salvação desenhado por Deus desde antes da fundação do mundo. Para quê? Para cumprir a promessa de Deus feita a Cristo de entregar a Ele as nações por herança. E quando nós vemos, por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo número 2, verso número 26, ele especificamente vai dizer que nós somos um corpo. E a missão Portas Abertas costuma lembrar, por causa das experiências que o irmão André teve ao longo da sua jornada missionária, e eu acho que vocês já falaram sobre o André aqui, a gente pode até falar um pouco sobre ele nesta noite. Nós vemos que Deus tinha o desejo de despertar um povo para lembrar que a igreja é muito mais do que esse ajuntamento simples que nós temos aqui nessa noite. A igreja do Senhor é o corpo glorioso e imaterial provido por Cristo ao longo de toda a história da humanidade. E se você não entende o que isso significa, eu quero lhe dizer que aquilo que começou com João e Pedro no dia de Pentecoste e com os outros discípulos, foi rasgando os anos, chegando até Paulo e foi atravessando os séculos, chegando até missionários e a reforma protestante e foi ultrapassando os séculos durante avivamento, após avivamento, até chegar nos nossos dias. E aquilo que se iniciou lá no passado, irmãos, não pode terminar na nossa geração. Você compreende a seriedade do chamado que Deus tem para a nossa vida? Nós somos uma geração despertada por Deus para dar continuidade àquilo que os grandes homens e mulheres de Deus fizeram no passado. E via de regra, o que aquelas pessoas viviam era um estado de perseguição que realmente, na nossa realidade, a gente não tem experimentado como eles experimentaram. A gente viu aqui os meninos cantarem a respeito do sangue dos mártires caindo no Coliseu e gerando por causa disso novos cristãos e Deus fazendo a sua obra prosperar através dos séculos. Sangue de muita gente foi derramada para que hoje o Evangelho de Cristo chegasse a mim e a você, transformando a nossa vida totalmente e trazendo para nós salvação. Não foi apenas o esforço físico, pastor Marcos. Não foi apenas um esforço de natureza intelectual que fez o Evangelho chegar. Obviamente foi a ação do Espírito Santo, mas o sacrifício de pessoas diante do altar de Deus, dia após noite, milhares e milhares de pessoas morrendo para que o Evangelho chegasse a mim e a você. E se você perceber que mesmo não estando na nossa realidade, a morte das pessoas continua ocorrendo no dia de hoje, em lugares em que pregar o Evangelho não é permitido. Hoje a gente pode abrir a nossa voz e falar alto e dizer que o Evangelho de Jesus é a única solução para esse mundo que vive em crise. A gente pode dizer que só o sangue de Jesus tem poder para libertar aquele que está cativo. E a gente fala, e há uma eventual e sistemática perseguição ideológica contra a igreja do Senhor, porque o espírito do anticristo já atua neste mundo. Entretanto, se a gente atravessar o oceano e chegar lá em Moçambique, que é onde Denis está fazendo a obra de Deus, e subir um pouco mais ao norte, que era onde ele estava querendo ir, eu falei, homem, tenha calma. As pessoas estão sendo mortas por causa do Evangelho de Cristo. Eu vou contar uma história que Denis não contou para vocês, mas que contou para mim. A igrejinha que ele mostrou aqui, que foi construída com pedras, pastor Marcos, não foi a primeira igreja que eles construíram. A primeira igreja que eles construíram, amados e queridos irmãos, foi uma igreja feita com madeira, palha e terra. E os irmãos terminaram, depois de algumas semanas de construção, eles terminaram aquela obra e foram para casa, porque no outro dia era o culto de inauguração da obra que eles tinham feito com suas mãos para Deus. E como eles voltariam no outro dia, naquela noite, aqueles que não aceitavam a pregação do Evangelho naquele lugar, destruíram completamente o lugar que eles tinham construído para adoração a Deus. E esse nem é o pior lugar de Moçambique para você se dizer crente. Se você subir mais ao norte, as milícias matam pastores, famílias de pastores,
matam crentes, como a gente viu aqui. Se você for em muitos países árabes, os nossos irmãos estão sendo mortos e assassinados. E como eu disse no começo, missão é algo que arde no coração de Deus. E se eles fazem parte do corpo de Cristo, será que o que está acontecendo lá nos incomoda minimamente para que pelo menos a gente possa orar por aquele povo? Hoje, um pedaço de pedra caiu no meu dedão do pé. E quando caiu no meu dedão do pé, todo o meu corpo se contraiu, porque a minha reação foi levantar a perna, curvar o pé e fazer desse jeito, porque meu dedão ainda está doendo até agora. Está difícil de caminhar, porque o meu dedão está doendo até agora. Ora, se todos nós somos corpo de Cristo, e os nossos irmãos estão sendo mortos, chacinados e perseguidos por amor ao Evangelho, será que isso minimamente incomoda a mim e a você? E a resposta, irmãos, eu não quero nem que vocês falem, porque hoje é um dia de lembrar deles, mas eles devem ser lembrados em todos os dias. Porque se a gente não pode chegar aonde eles estão para pregar o Evangelho, se a gente não tem a capacidade de dar um abraço neles, no momento de dor e de separação da família, ao menos nós podemos orar e interceder a Deus, para que tenha misericórdia, traga conforto e paz, durante o tempo de perseguição, porque eles fazem parte de nós. Você consegue sentir isso? Este povo que está sendo massacrado, que vem da longa tradição de perseguição e de massacre, que tem quase 2000 anos, eles são parte de nós, eles são corpo conosco, e nós não somos mais valiosos do que eles, em nada, em nada. Então o coração de Deus arde doendo, ao ver o sofrimento dessas pessoas, mas também arde para que todo aquele que nele crê seja salvo, e essa palavra gloriosa se espalhe entre as nações. Paulo é muito claro, somos só um corpo em Cristo, e este corpo está padecendo em muitos lugares, e Deus quer levantar a mim e a você para termos consciência missionária, e minimamente intercedermos por eles todos os dias, porque eles sofrem por amor a Cristo, e nós com eles sofremos. E o meu coração se alegra tanto nesta noite, porque ao ver a igreja do Senhor cantar, louvar, se alegrar, interceder por pessoas que nem conhecem, por pessoas que a gente nunca vai ver, é um mistério glorioso que nós não conseguimos entender. Como o Espírito Santo de Deus movimenta a sua igreja profeticamente nesta noite. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Para lembrar, e lembrando, e interceder, e intercedendo, mover o coração de Deus, uma vez mais, pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas aquilo que foi lido aqui nesta noite, é o que Deus falou que deveria acontecer. Em Mateus 24, verso de número 9, Jesus está dizendo em sua oração, que nós seríamos odiados pelo mundo. Jesus disse, que nós seríamos odiados pelo mundo. E a questão que nós devemos fazer, é que se hoje tem pessoas sendo odiadas até a morte pelo mundo, por que será que a nossa geração não está sendo odiada como outras gerações foram odiadas? É uma reflexão que a igreja precisa fazer. Glorificamos a Deus pelo tempo de bonança, a gente se arrepia um pouquinho quando alguém disse que a gente começou a ser perseguido ideologicamente por alguma coisa, mas a gente não deveria ter no nosso coração esse estranhamento, porque Jesus disse, amados irmãos, que nós seríamos odiados por amor a Ele. Isso é algo muito profundo. Jesus disse que a sua igreja seria odiada porque amaria a Ele. E eu vou fazer uma pergunta que você não vai responder. Hoje você se sente odiado porque é crente?
De verdade. Alguns anos atrás, andando em Natal, capital do Rio Grande do Norte, a Canaã brasileira, algumas coisas aconteciam que nos mostravam que a gente era odiado pelo mundo. Eu sou neto de um homem terrível. Meu avô era um perseguidor da igreja. No caminho para o templo central de Natal, passa uma avenida, Gentil Ferreira, pastor Marcos Heleno conhece. E os crentes subindo ali, do Alecrim, da Guarita, alguns bairros ali para baixo, eles obrigatoriamente tinham que passar na frente do comércio do meu avô, que era a casa dele também. E ele botava as cadeiras na frente de casa, e quando os crentes passavam, ele entoava marchinhas obscenas para envergonhar as irmãs que estavam passando. Ele juntava em sacos de lixo dejetos, de todo tipo que você imaginar, e jogava nos irmãos que estavam indo a caminho da igreja. Eu sou neto deste homem. Dos irmãos que estavam a caminho da igreja. Isso não faz muito tempo. Isso faz 30, 40 anos no máximo. Meu avô era um perseguidor da igreja. Agora, meu bisavô foi um dos pioneiros da igreja no Rio Grande do Norte. Ele começou o trabalho em Parnamirim, Ceará-Mirim, cidades ao redor de Natal, Macaíba, São José do Mipibu, em 17 cidades ao redor. Ele juntava as filhas, ia pregar o evangelho, ganhava um monte de gente para Jesus, fundava a igreja naquele lugar, e a igreja mandava um pastor local para cuidar daquele lugar. E quando ele estava em Ceará-Mirim, fazendo a obra do Senhor, naquela época, era a época de Frei Damião, e havia uma perseguição sistemática aos crentes. E num dia em que os crentes estavam reunidos na igreja orando, Damião tinha dito: eu vou pegar as pedras, vou juntar uma turba, uma multidão, e hoje a gente vai apedrejar os crentes e destruir a igreja. Esse era o propósito que Damião tinha lá em Ceará-Mirim. E meu bisavô era o pastor da igreja. E quando ele estava naquele lugar e soube da informação de que Damião ia chegar com uma multidão, com um monte de pedra, ia destruir a igreja, ia apedrejar o povo, ia tocar fogo na igreja, ao invés de ir para cima, que é a nossa reação natural nos dias de hoje, a gente não pode ser um pouquinho confrontado por nada, que a gente já quer levantar a voz, a gente já quer partir para a briga, a gente já quer fazer os nossos direitos prevalecerem, e não entende que há um propósito de Deus no meio da perseguição à sua igreja. Ele disse à igreja: irmãos, vamos todos para dentro do templo e a gente vai orar. E eles começaram a oração, e quando a turba envolveu a igreja, era o momento fatal da igreja ser destruída com pedras e os crentes serem apedrejados. De repente, toda a cidade do Nordeste tem um valentão. O valentão chega a cavalo e pergunta a Damião: o que é que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente veio aqui para apedrejar os crentes, tocar fogo na igreja e acabar com esse tumulto que o pastor Inácio, esse bode velho, está fazendo nessa cidade. A gente vai acabar com isso hoje. E o valentão da cidade vê aquela grande multidão, saca a sua pistola e fala: hoje ninguém mexe com os crentes, nem com o pastor Inácio. Vai todo mundo para casa, senão eu vou descer bala aqui. Deus moveu um ímpio para dar livramento à sua igreja. E nos dias de hoje, irmãos, será que verdadeiramente aqui no Brasil, em Brasília, no entorno, a gente está sendo perseguido? A gente é de uma época em que nós éramos criticados pelo nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir, em que na escola ninguém queria ser amigo da gente, ninguém queria ser nossos amigos, porque nós éramos da igreja, e por sermos da igreja nós éramos totalmente diferente do mundo. Mas nos dias de hoje, parece que nós perdemos esse senso de pertencimento a algo glorioso e eterno que deve arder no nosso coração. Nós não parecemos com a sociedade que está ao nosso... Ei, ouça o que eu estou dizendo. Nós não parecemos com a sociedade que está ao nosso redor. Nós nos parecemos com aqueles que estão morrendo por amor a Jesus Cristo. A nossa língua pode ser diferente e a gente não entende o que eles falam. A nossa roupa pode ser diferente
e a gente nem entende o jeito que eles se vestem. Mas nós somos um em Cristo. É com estes que estão padecendo por amor ao genuíno Evangelho. E enquanto tem gente apanhando, morrendo, sofrendo, nós vivemos, infelizmente nos dias de hoje, o momento de uma igreja extremamente materialista e apática, em que as pessoas estão buscando a presença de Deus, não para sentirem a alegria do Espírito Santo, mas para conquistar e conquistar e conquistar coisas materiais. Mas eu quero lhe dizer que tem gente levando tiro na cabeça hoje, ajoelhado em algum lugar deste mundo, sendo perseguido por amor ao Evangelho, que tem dentro de si uma alegria e um elevo espiritual que não é possível ensinar nem explicar a ninguém, que é a presença do nosso Deus. E se a gente entendesse a preciosidade da mensagem que carregamos no coração e da presença que sentimos neste lugar de adoração, nós perceberíamos que nós somos mais e queremos ser mais parecidos com eles do que com aqueles que estão ao nosso redor. O crente em Jesus é chamado para um propósito missionário. Amados, não existe vida verdadeira no Evangelho que não gere um impulsionamento do evangelismo e da missão. E é esse despertamento que Deus quer trazer a cada um dos nossos corações e ao meu coração nessa noite. Sabe por quê? Porque amanhã é segunda-feira. E quem é que vai acordar às 5 da manhã amanhã? Levanta a mão aí. Às 6. Às 7. 5:30. Quem é que vai acordar antes das 9 da manhã aí? Pelo amor de Deus, levante a mão. E aí às 9 da manhã, quando você acordar, ou não, você vai descer da sua cama, King Plus Size, com edredons da M. Martin, com aquele cheirinho que é caro que só. E a gente derrama assim, ou não. E talvez a gente não lembre nem de orar pela igreja perseguida, muito menos de entender que nós fazemos parte desta igreja chamada pelo Senhor para anunciar o Evangelho. E aí a minha mãe, ou meu pai, ou você mesmo, vai ter um pedaço de pão dormido e um ovo frito para comer, e vai olhar para aquilo ali com desprezo, achando que é muito pouco e reclamando de Deus. Enquanto a gente tem irmão que está sendo privado de alimentação hoje, por amor ao Evangelho de Cristo. Eu não estou lhe dizendo para passar fome, nem para deixar de comer pão e ovo, mesmo tendo glúten. Mas eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, que o chamado de Deus para a intercessão pelas nações e para a obra missionária faz parte do plano do Senhor, para que o Evangelho de Cristo se expanda e Deus entregue ao seu Filho as nações por herança. Você faz parte dessa missão da parte do Senhor. O texto base do Portas Abertas está em Apocalipse, capítulo 3, verso 2, e diz o seguinte: Sê vigilante, fortalece o restante que estava para morrer. Amados, tem gente morrendo por amor a Cristo, hoje. Existe gente morrendo apenas por uma apatia espiritual nos dias de hoje. Se você vai ler e ver a história do irmão André, alguém já viu a história do irmão André aqui? É algo grandioso. Ele é um menino aventureiro que cresceu sem estudo direito durante a Primeira Guerra Mundial, lá na Holanda. Quando a Segunda Guerra Mundial termina, ele cresceu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não tem emprego, ele não tem perspectiva de vida. Ele se inscreve no exército e é mandado para Jacarta, muito longe da sua casa. Lá ele se fere e durante o período em que ele está ferido, é o primeiro momento em que ele tem um contato verdadeiro e genuíno com a palavra de Deus. Ele pega a Bíblia que a mãe dele deu e começa a ler. E Deus começa a fazer a obra na vida de André, naquele lugar. André volta para a Holanda. E ali, num culto, Deus fala ao coração dele, ele continua lendo a palavra. E o Senhor tem um derramamento especial chamando André para a missão. E queridos irmãos, o irmão
saudosa memória, o Senhor tomou para si já. O irmão André, o fundador do Portas Abertas, começa a anunciar o Evangelho de Cristo, primeiro para a sua comunidade. Depois ganhando o pessoal do trabalho dele todinho para Jesus. E a gente começa a se perguntar, talvez Deus não tenha lhe chamado para pregar a palavra do Senhor às nações. Mas é certo que Ele tem chamado você para pregar a palavra do Senhor nos seus arredores. Nenhum missionário inicia a obra sendo largado e jogado para a missão. Mas todos nós somos chamados à missão aqui pertinho de casa. Porque se você sair agora e andar pelas ruas desse bairro, você vai ver pessoas que precisam de Cristo, sim ou não? Se você for aqui ao redor e sair proclamando a palavra do Evangelho, a palavra do Senhor será semeada, e ela não volta para Deus vazia, mas sim cumprindo o propósito que lhe apraz. E André começa a sua história, se aprofundando com Deus, é levado para os países atrás da cortina de ferro, prega o Evangelho na antiga Iugoslávia, em outros países da União Soviética, na própria Rússia, na Hungria. E durante esse processo, ele vive uma vida de milagres e maravilhas. Deus o guardando da morte certa. Ele é chamado de o contrabandista de Deus. E talvez você tenha orado ao Senhor, pedindo, Senhor, eu quero viver uma vida de milagres e maravilhas e que o propósito do Senhor se cumpra na minha vida. E eu quero lhe dizer da parte de Deus, que quando você alinhar o seu coração ao coração do Senhor, não há como não viver uma vida de milagres e de maravilhas. Domingo pela manhã, a gente passou 50 dias orando a Deus e alinhando o nosso coração ao coração de Deus. A nossa igreja é muito menor do que essa, bem menor do que essa. Mas no domingo de manhã, aconteceu uma coisa linda e espetacular que eu pedi ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus estava alinhando o seu coração ao nosso. 5 pessoas foram batizadas no Espírito Santo de Deus. E foi assim, pastor Marcos. Vamos orar? Vamos. Tum, 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 tum. Os 5 foram batizados, um atrás do outro. Pá, 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 pá. E o Senhor fez arder o meu coração, dizendo, quando alinhamos o propósito do Senhor ao nosso propósito, nós passamos a viver uma vida de coisas sobrenaturais. Você quer viver uma vida sobrenatural em Deus, sim ou não? Você deseja de verdade ver o sobrenatural de Deus se derramar nesta igreja e na sua casa? Alinhe o coração do seu, o seu coração ao coração do Senhor. E eu repito, o coração do nosso Deus tem uma chaga que arde por amor às almas que estão se perdendo. Missão é uma chaga que arde no coração de Deus. E se você alinhar o seu coração ao do seu Senhor, o seu coração vai passar a arder por almas, por vidas, por pessoas, por alcançar aqueles que necessitam. Este é o propósito de Deus. Eu quero encerrar dizendo para você aquilo que Deus deseja nos incluir no seu plano, porque acontecer vai acontecer. A palavra do Senhor é firme. O salmista diz que Deus não pode negar a sua própria palavra, Ele coloca a sua palavra acima dele. Isso é grande demais. A promessa de Deus feita a Cristo vai se cumprir. A pergunta que a gente tem que fazer: eu vou participar desse propósito para o cumprimento da promessa ou não vou? E nesta noite o apelo de Deus é que o nosso coração se converta ao coração dele. Porque muitas vezes o propósito de Deus é gerar vida, é ganhar almas, é crescer. Foi cantado 2 vezes aqui um hino dizendo que a igreja não vai parar de crescer. E o meu coração se alegra, porque toda vez que eu venho a esta igreja, ela não parou de crescer, nem em número, nem espiritualmente. Então o propósito de Deus vai se cumprir. Não importa a técnica, a perfeição, a beleza da estrutura, tudo isso
São presentes que Deus nos dá para alegrar o nosso coração, para nos trazer algum conforto. Mas o propósito de Deus, de crescimento da sua igreja, de multiplicação, de salvação de vidas, vai acontecer. Porque em Apocalipse, no final da história, aparece no capítulo número 5, uma ruma de gente chorando. Ai, 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 ai. Quem é que vai abrir o livro? Quem é que vai desatar os 7 selos? Quem é que vai? Ah, ninguém. Aí de repente aparece um cordeiro. E João vai escrever que ele tem a aparência de quem morreu, mas está vivo. O cordeiro vai. E ele se assenta no trono. E alguém chega para João, que está se acabando de chorar. Porque o coração de João estava alinhado ao coração de Deus. Alguém digno de abrir o livro? Alguém digno de desatar os seus selos? João está clamando e chorando, desesperado. E alguém chega para João e fala, 5:5 de Apocalipse. Ei, não chores. Porque alguém digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Então o propósito de Deus, amados irmãos, vai acontecer porque o cordeiro é digno. Aí avança um pouquinho, meu pastor Marcos. No verso 9 do mesmo capítulo que o cordeiro apareceu. E ele vai dizer que uma multidão começa a cantar. E aí eles têm um novo cântico e vão dizer: ao cordeiro, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus. Ele orou, ele pediu ao Pai, me dá as nações por herança. E ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E todas as nações foram dadas a ele. Para quê? Nós fomos dados a ele. Assim como os nossos irmãos que estão sofrendo, morrendo hoje. E através dos séculos, comidos por leões, mortos para diversão no Coliseu. Enquanto às vezes eles não falam um com o outro, eles estavam de mãos dadas sendo mortos, para que um não entregasse o outro. Para quê? Para que o propósito de Deus se cumprisse, terminando dizendo, oh aleluia, comprastes com teu sangue homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação. Para quem? Para o nosso Deus. Então aquele que lhe deu as nações por herança é retribuído pelo Filho, dando a ele de volta todas as nações, para fazer deles, pastor Marcos, reis, sacerdotes, para dominarem por toda a terra. Esse é o propósito de Deus. Este é o propósito de Deus para a sua igreja. Porque hoje nós não dominamos. As ideologias são contra nós. Os exércitos e milícias são contra nós. Mas nós alinhamos o nosso coração. Fomos dados a Cristo. E Cristo nos leva ao Pai para nos fazer sacerdotes e reis. Sacerdotes de uma nova aliança. E que aliança é essa? O que é que o sacerdote faz? Ele leva vida para aqueles que estão mortos. Ele leva os pecados para o lugar da expiação. Ele faz a conexão entre aquele que precisa do perdão e aquele que é o perdoador. Então, assim como em Moçambique, assim como na Arábia, assim como nesse país fictício da peça de hoje à noite, o Senhor quer unir esse povo que está sendo flagelado
com todos aqueles que o serviram fielmente ao longo da história, incrivelmente, a mim e a você, para unirmos as nações ao nosso Deus e a promessa de Cristo ser cumprida. E eu encerro com uma pergunta. Você deseja fazer parte deste propósito de Deus? Paulo aos Romanos diz, a música que foi cantada aqui: como ouvirão se não há quem pregue? E como alguém vai pregar se não for enviado? Missão é um trabalho integral da igreja. Eu não vou a Moçambique, mas nossa igreja contribui com o Denis já há muito tempo. Muito tempo. Durante a pandemia, a fome se alastrou na igrejinha que ele mostrou para vocês domingo passado. Se alastrou. Alguém passou dificuldade financeira, alimentícia aqui na pandemia? Certamente. Aí aparece um auxílio, aparece uma oferta, tem um irmão aqui, outro ali. Mas eles não tinham o que comer. Mas nós somos uma igreja só. E de repente, ao longo da pandemia, a gente começou a mandar recursos para Moçambique, para alimentar dezenas, centenas de pessoas, uma igreja deste tamanho aqui no Brasil, alimentando as pessoas lá em Moçambique. A casa de uma irmãzinha caiu, e Deus levantou uma igreja aqui para reconstruir a casa da irmãzinha. Deus olha a sua igreja de maneira integral, e Ele quer usar a minha e quer usar a sua vida, para que o evangelho se expanda. E a pergunta que eu faço a você nesta noite, irmãos: Deus conta com você? Ao menos para orar por aqueles que estão morrendo por amor a Cristo?